foi uma pergunta mais besta. Por que Akhenaton mudou os cultos oficiais para o culto a Nyarlathotep? A gente sabe que não foi isso, né? O Nyarlathotep está na tradição de Cthulhu, mas eu quis perguntar, eu quis fazer uma mistura aqui para ver se ele ia me refutar. É isso que eu quero saber. Eu quero saber se vai ser neutro comigo ou se ele vai seguir se ele vai seguir o que ele veio fazer aqui, né? Não, eu preciso, né? E responde bem, né? Ao faraó Akhenaton, né? Não mudou o culto oficial para Nyarlathotep, então ele me refuta. O que Akhenaton fez foi estabelecer o culto a representante chamada Atum, né? Aí fala da reforma dele, aquela coisa toda, e depois ele traz a história de o Nyarlathotep, ele é o caos rastejante. Então, assim, na minha opinião, o H.P. Lovecraft quis dar uma alfinetada ali, né, do tipo assim, como ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa preconceituosa, então ele colocou que seria o caos, né, esse como a representação, ele se apresenta como um caos rastejante e também como uma figura que pode se transformar em vários outros seres. E um dos seres mais famosos dele, né, um dos mais famosos é que ele se transforma num faraó negro. Então, assim, eu senti uma leve alfinetada aí, não foi só essa não, viu, gato? Então, o cara é fantástico, muito inteligente, o universo de Cthulhu é sensacionalmente muito bem feito, porém, da mesma maneira que é bem feito, né, o criador dele também mostra o seu preconceito. Depois aqui, do mesmo jeito do Gemini, aqui eu vou dar um empate, tá? Então perguntei, posso cultuar Ra ou Tunecher e cultuar também Tezcatlipoca? E aí ele respondeu que sim, que pode cultuar. E aí depois, se eu quiser voltar lá atrás, novamente, vou dar um dia de pausa e assim segue. Cada um vai tateando e vendo como é que funciona. Se vai dar energia, se vai queimar a vela no altar, se vai soltar, vai pegar fogo, soltar não vai pegar água, se vai, o que vai acontecer, vai vendo aí. Aí aqui ele está dando algumas questões, né, falando de estar, que foi para o Egito depois, como um tal, falando diferença das culturas, e aí depois as considerações finais, né, o que fazer e como fazer, né. Aí ele está falando aqui que o culto aos Nateru deve ser criado por Maat, e o culto aos astecas deve ser guiado pelo contexto cultural e ético deles, né, as oferendas que podem ser diferentes, e a forma de se dirigir aquele representante devem refletir essa cultura. Aí ele fala para criar altares separados, manter o santuário distinto do mesoamericano para evitar confusão de energias e símbolos. Aqui um ponto positivo para o Grok, está falando de sincretismo e reconstrucionismo. Depois ele fala de compatibilidade energética, né? Ra, o Sol é a ordem, Tezcatlipoca, o fumegante, o padrão do norte, do mistério. Aqui o Grok, ele fala que sim, que é possível também, mesma coisa do Gemini. As duas tradições aceitam sincretismo e politeísmo. O kemetismo sempre foi extremamente aberto a deuses estrangeiros, né? Então ele está falando de Astarte, está falando de Reseth, né? Cananeu. Aí depois eles fazem, né, da questão aqui asteca, né, que também era sincretista, eles adotavam deus dos povos conquistados o tempo todo. Quando encontravam um novo povo, eles perguntavam qual deus de vocês, muitas vezes incorporavam as tradições deles. Agora observando aqui a edição, né, é que eu pude perceber que eu esqueci de fazer uma coisa que é extremamente importante, que é pedir o link das fontes onde seja o Grok, seja o GPT, seja o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial der para você de resposta. Eu particularmente esqueci de falar isso, mas estou falando agora. Não conheço nenhum grupo kemético que tenha Tezcatlipoca e Tahuti ou Ampu no mesmo altar. Mesma coisa vale para Nahuatl, que cultua Quetzalcoatl junto com Heru, e também para quem tem Ra e Torhanut no mesmo altar. Eu desconheço, tá? Pode ser que tenha, eu desconheço, beleza? E aí eu dei um deslize grande, que foi, eu não pedi o link desses exemplos reais de pessoas que fazem isso hoje.
O GP Treta, ele está inventando artigos acadêmicos para pessoas que não fizeram esses artigos. Então falar, é igual essa questão aí, exemplos reais de pessoas que fazem isso. Aí ele vai lá e cita sei lá, um arqueólogo estuda, né, a tradição asteca e fala que ele fez esse TCC. E aí você vai lá ver, mas eu não estou encontrando esse trem. E aí depois, na hora que você vai para a inteligência artificial, você assim, manda o link para mim. A inteligência se contradiz. Então, vamos tomar muito cuidado com a inteligência artificial, né? E vamos pedir sempre link com fonte. E se tiver mais alguma coisa que vocês quiserem agregar nesse vídeo de dicas para a gente utilizar a inteligência artificial ao nosso favor e não para que ela nos prejudique, nos confunda, mas são bem-vindos, beleza? Segue o vídeo. Ambos são falcões. Na verdade, Quetzalcoatl é uma serpente emplumada, mas tudo bem, né? Deuses solares alados. Realmente uma deusa solar alada, mas Heru é um falcão e Quetzalcoatl é uma serpente. Como fazer de forma respeitosa, tá explicando um pouquinho. Aí ele faz um textinho que eu achei bem interessante, né? Estátua de Ra de um lado, vela branca do outro, para neutralizar, e um espelho de obsidiana para Tezcatlipoca ali, né? E aqui estátua de Ra, pão, cerveja, etc. Né? E aí tá falando da recomendação, minha recomendação pessoal. Isso aqui eu não entendi muito bem. Essa recomendação pessoal seria baseada em quê? Né? Porque, como assim minha recomendação pessoal? Eu até pensei que fosse, quando eu li a primeira vez, eu pensei que fosse alguma coisa do tipo, pode ser que ele tenha pegado em um fórum, o blog, o site, etc. E tá trazendo o que estava nesse site, né? Eu não cheguei a perguntar a fonte, eu deveria ter feito isso, mas se fosse fazer isso, os dois vídeos, né? Porque agora vão ter que ser dois, você vai estar vendo o segundo, com certeza. Então fala como é escutando cada um em dias ou horários diferentes para algumas pessoas. Depois fala de fazer um ritual curto, apresentando um ao outro. O Grok ganha pela questão do complemento. Ele dá mais material para você entender, né? Gente, então o vídeo dessa semana foi isso. Os dois, né? Porque na verdade vou ter que dividir, que eu tô vendo que tá dando quase meia hora, todos os dois. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Então, resumo da ópera. Se vocês vão pesquisar, se vocês vão fazer as coisas, façam um login no Grok. Tá muito bom, tá muito completo. Mas, novamente, peçam fonte, indaguem, não aceitem tudo que nenhuma inteligência artificial entrega, porque em algum momento ela pode falhar, né? As tecnologias, elas também podem falhar. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Valeu! Falou!